Olá, boa noite. Vamos para mais este Hangout com um tema bastante interessante, né? Cavaleiros do Apocalipse. Então vamos ver. Os 4 cavaleiros são personagens descritos na terceira visão profética do apóstolo João de Revelação, o Apocalipse. A palavra Apocalipse, etimologicamente no grego, significa revelação, praticamente o fato de se colocar as coisas às claras, né? Revelar. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são peste, guerra, fome e morte. Então, vão acontecer antes do fim de todas as coisas. Após contemplar toda a estrutura da organização celestial de Deus, João vê em sua mão direita um rolo manuscrito enrolado em formato cilíndrico. Apocalipse 5, do 1 ao 2. Em seguida, Jesus Cristo, descrito como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tira o rolo da mão direita daquele que está sentado sobre o trono, Apocalipse 5, do 5 ao 9. Estes cavaleiros começam sua cavalgada por ocasião da abertura do primeiro desses 7 selos. E a cada selo aberto, um cavaleiro aparece no total de 4. Apocalipse 6, 1, Apocalipse 7, 17. Há interpretações que associam estes eventos com os descritos nas visões do profeta Daniel, que se iniciam no final das 70 semanas e cavalgam até a grande tribulação, findando no Armagedon. Simbologia relacionada. Como em outros livros de profetas bíblicos, como Isaías, Daniel e Ezequiel, ativa como local, tempo, quantidade, personagens envolvidos e referências são vistos de forma simbólica e muitas vezes interpretados de maneira relacionada a outras passagens bíblicas e acontecimentos passados ou atuais. O número 4 na simbologia numérica bíblica representa quadrangulação, em simetria, universalidade ou totalidade simétrica, como em 4 cantos da terra, 4 ventos. Vemos isso também em outros textos, Apocalipse 4, 6, 7, 1, 2, 9, 14, 20, 8, 21, 16. Provavelmente tornando esses 4 cavaleiros parte de um único evento relacionado. Cavalos e cavaleiros. Em muitas culturas, o cavalo é símbolo de impetuosidade e impulsividade relacionados com os desejos humanos, associado com água e fogo, por serem muitas vezes incontroláveis. Também é tido como a relação com o divino, servindo de guia de almas, enterrados junto com seus donos. Exprime também vigor e virilidade, por vezes simbolizando a juventude. No contexto histórico, principalmente nos campos de batalha, o cavalo era treinado muitas vezes para matar soldados com suas patas ou sua boca. Portanto, nessa narrativa, esses cavalos e seus cavaleiros podem representar, interpretações os descrevem assim, uma cavalgada com toques de guerra trazendo suas consequências por onde passam. As cores dos cavalos dizem muito dos respectivos cavaleiros, como branco, pureza, santidade, régio, vermelho, sangue, assassinato, guerra, preto, obscuridade, peste, maldição, descorado, verde, corpo em decomposição, morte. Seus apetrechos mostram características a respeito do papel que desempenham ou a consequência de sua cavalgada. Arco e coroa, símbolo da guerra e do poder. Espada, dos exércitos antigos, usada como símbolo de assassinato. O contexto denota desigualdade ou injustiça, no caso de alimento. Jarra, traz a peste dentro. A ordem em que são chamados revela uma sucessão progressiva, pois eles não são chamados ao mesmo tempo, levando muitos a associar essa visão com acontecimentos do início do século XX, chegando à conclusão que o final das 70 semanas seria 1914, o
primeiro cavaleiro, Jesus Cristo, e os outros cavaleiros, sinais de sua presença. Mateus 24, 3 ao 21. Ver também, 1914, para as testemunhas de Jeová, fim dos tempos para os meninos de Deus. 4 criaturas viventes, cheias de olhos, Apocalipse 4, 6b. Ou querubins, que estão em volta do trono, em cada um dos seus lados. É provável que não se refira a um número literal, mas representa toda a classe angelical desse grupo ou dos que desempenham a mesma função. Cada um é descrito como tendo a cabeça ou aparência distinta, Apocalipse 4, 7. A primeira, semelhante a um leão, de poder e da justiça. É também associado ao atributo divino da justiça, Oséias 5, 14, Oséias 11, 10, Oséias 13, 7, 9. A visão profética de Ezequiel sobre o templo de Deus, ao redor do trono, ele também vê 4 querubins com 4 faces, sendo uma dessas faces de leão, Ezequiel 10, 14. Segunda, a semelhança a um novilho ou um touro, símbolo de força, também representado como um atributo divino, Salmo 62, 11, Isaías 40, 26. Os querubins vistos por Ezequiel, Ezequiel 1, 10. Terceira, tem rosto semelhante ao do homem. O homem dentre as criações é o único semelhante a Deus, Gênesis 1, 26. E capaz de amar ou de imitar essa qualidade inerente dele, 1 João 4, 8. Quarta, semelhante a uma águia voando. Dentre outras atribuições, a águia é bastante conhecida por sua excelente visão, 9:29, ou como símbolo de sabedoria, perspicácia ou discernimento. Também é símbolo da sabedoria divina e uma das faces dos querubins visto por Ezequiel. Como um todo, esses querubins podem representar a ação ou manifestação conjunta ou completa dos atributos principais de Deus, tanto que são eles que chamam os 4 cavaleiros. 7 selos, ou sinete, e o rolo. O selo era usado como sinal de autenticidade ou garantia a privacidade do documento levando uma marca. O número 7 é considerado um número sagrado e representa a inteireza. O livro era usado como símbolo de decreto, pronunciação ou onde estão anotados. O conjunto desses símbolos denotam que esse rolo contém uma inteiramente autêntica, de acordo com seu contexto bíblico. Características individuais. Peste. Diz a Bíblia que ele é o mais seguido de todos, o que remete a Zacarias 10, 3, 5, onde o profeta reúne seu rebanho e segue após ser coroado, travando batalhas contra seus inimigos. Esse cavaleiro faz pensar nos partos, feras da terra, cuja arma característica era o arco, terror do mundo romano no século I. Deuteronômio 7, 22, Jeremias 15, 2 ao 4, 50, 17, Ezequiel 34, 28 e 9, 13, 21. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para completar a sua vitória. A palavra arco pode significar, em lugar de arco e flecha, representação na figura acima. Fenômeno de muita representatividade simbólica, também associado por seitas pagãs, segundo estudiosos, a figura do anticristo. A esteira representaria a ligação da mente do homem com as forças cósmicas, as quais, de acordo com a Bíblia, Efésios 6:12, seriam forças espirituais. Guerra. O cavaleiro do cavalo vermelho, que tem uma grande espada, símbolo das guerras sangrentas, acredita-se que o mesmo representa os flagelos, os meios pelos quais Deus castigaria e oprimiria os adoradores da besta e do falso profeta. Um cavalo vermelho é o que estava sentado, nele foi concedido tirar da terra a paz, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O cavaleiro do cavalo negro carrega consigo uma balança, e traz com isso, segundo uns, a justiça, proteção aos justos. Segundo outros, a maioria dos estudiosos, o colapso econômico e a fome, pois a balança seria símbolo dos alimentos relacionados a dos preços exorbitantes. E eu vi, eis um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz como que no meio das 4 criaturas viventes dizer: trigo por 1 denário, e 3 litros de cevadas por 1 denário,
e não faças dano ao azeite de oliveira e ao vinho. A fim de comparação, é válido destacar que o denário era uma pequena moeda de prata que era de maior circulação no Império Romano. É geralmente aceito que no fim da República Romana e no início do Principado, o denário correspondia ao salário diário de um trabalhador. Com um denário era possível comprar um forno de 8 quilos de pão. Desculpa, um forno de 8 quilos de pão. Morte. O cavaleiro do cavalo baio, amarelo, esverdeado, a cor do cadáver que se decompõe, traz consigo a morte, a privação do plano terrestre. O último cavaleiro. A tradição popular perpetuou a ideia de que este último animal seria uma égua esquálida e não um cavalo. A citação do inferno que a acompanha é tradicionalmente representada pelo Leviatã, a engolir as vítimas destinadas à morte eterna. Gostaria de fazer um parênteses aqui, então é interessante a gente observar esses 4 cavalos, né? Então nós temos aí, em algumas traduções da Bíblia, nós temos a palavra espada, peste e morte. Em outras nós temos, para a espada nós temos guerra, fome, peste e morte. O que isso significa? Bom, a guerra, quando ela está instaurada, ela traz um clima total e praticamente de inoperância. As pessoas não podem comprar, vender, plantar, ter uma vida normal, trabalhar. Então, a guerra é um estado de transtorno total e, obviamente, por não se poder comprar, trabalhar, plantar, colher, dessa inoperância, obviamente que vem a fome. E a fome traz um corpo debilitado. E o corpo debilitado, obviamente, traz doenças, enfermidades, pestes. E com isso, obviamente, leva à morte. Então, são esses os 4 juízos aí, né? Os cavaleiros e sua cavalgadura. Os cavaleiros e seus cavalos, tal qual são descritos na Bíblia. Falsa inocência, paz disfarçada. Tem um arco ou um arco-íris, uma coroa e uma máscara. Conquistar. É o anticristo, o falso Cristo, a falsa religião. É o cavalo branco. Vermelho, o sangue derramado no campo de batalha. Porta, uma espada. Traz a guerra. Guerra, destruição. Ripós, pirros. O vermelho em grego. Preto, escuridão, planícies desertas. Porta, uma balança. Escassez de alimentos. Penúria, fome, trocas injustas. Ripós, melaz é o cavalo negro. Amarelo, a cor do cadáver que se decompõe. Um alfange ou uma gadanha. Destruir pela guerra, pela fome, pela peste, etc. Morte, doenças. Ripós, clorós, ou tánatos. O cavalo verde pálido, chamado peste, morte. Bom, algumas interpretações, né? Então, sendo um livro profético, linguagem simbólica para representar diferentes fatos. Tal fato não é diferente com relação aos 4 cavaleiros. Tal linguagem simbólica permite grande número de interpretações por diferentes pessoas e diferentes correntes cristãs, como principais interpretações podem ser seguintes, por serem as que têm maior quantidade de adeptos. Visão temporal. Os 4 cavaleiros representariam eventos da época em que a profecia teria sido escrita. O primeiro cavaleiro representaria a esperança de derrota dos romanos e, consequentemente, o término da perseguição aos cristãos, por povos vindos do Oriente, provavelmente os alanos, que eram famosos arqueiros. Notar a descrição de Apocalipse 6:2, que diz cavaleiro com um arco. Os demais cavaleiros indicariam a queda dos romanos. Esta interpretação é a que tem menos adeptos religiosos, porém é mais aceita nos meios céticos. É mais comum entre os cristãos protestantes. Os 4 cavaleiros representariam os 4 primeiros eventos do fim do mundo. O primeiro seria um grande líder que conquistaria grande poder e autoridade, pelo qual muitos o identificam como anticristo. O segundo significaria uma guerra mundial entre o homem, representado pelo primeiro cavaleiro, e aqueles que não aceitariam a sua dominação.
seria a fome ou racionamento de alimentos causado por estes se tornarem raros com a guerra. E o quarto seria uma grande crise de mortalidade, como uma consequência dos cavaleiros anteriores. Visão interpretativa. Os 4 cavaleiros representariam os períodos históricos da Igreja Cristã, onde o primeiro cavaleiro seria o cristianismo original, que conquistaria grande número de seguidores. Após isso, os muitos seguidores de Cristo se separariam e começariam a guerrear pelo direito de interpretar os ensinos e as crenças cristãs. Muitos consideram como o período dos primeiros concílios. Representaria a fome pela palavra de Deus, ver Amós 8:11, ocasionada pelos muitos líderes que ocultariam tal ensino, período como a época da Idade Média. E o último cavaleiro seria a morte espiritual, causada pela propagação de falsas doutrinas e religiões que substituiriam o verdadeiro cristianismo, muitos considerando que tal período se iniciaria com a reforma protestante e seguiria até o fim dos tempos, o que levaria as pessoas diretamente para o inferno. Notar a descrição deste cavaleiro de Apocalipse 6:8 que diz: e o inferno o seguia. Então vamos ficando por aqui, né, até um próximo hangout. Boa noite a todos e que Deus os bendiga. Nos abençoe. Relação praticamente o fato de se colocar as coisas às claras, né? Revelar. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são peste, guerra, fome e morte. Então, vão acontecer antes do fim de todas as coisas. Após contemplar toda a estrutura da organização celestial de Deus, João vê em sua mão direita um rolo manuscrito enrolado em formato cilíndrico. Apocalipse 5, do 1 ao 2. Em seguida, Jesus Cristo, descrito como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tira o rolo da mão direita daquele que está sentado sobre o trono, Apocalipse 5, do 5 ao 9. Estes cavaleiros começam sua cavalgada por... Como em outros livros de profetas bíblicos, como Isaías, Daniel e Ezequiel, como local, tempo, quantidade, personagens envolvidos e referências são vistos de forma simbólica e muitas vezes interpretados de maneira relacionada a outras passagens bíblicas e acontecimentos passados ou atuais. O número 4 na simbologia numérica bíblica representa quadrangulação, em simetria, universalidade ou totalidade simétrica, por ocasião da abertura do primeiro desses 7 selos. E a cada selo aberto, um cavaleiro aparece no total de 4. Apocalipse 6, 1, Apocalipse 7, 17. Há interpretações que associam estes eventos com os descritos nas visões do profeta Daniel, que se iniciam no final das 70 semanas e cavalgam até a grande tribulação, findando no Armagedon. Simbologia relacionada. Olá, boa noite. Vamos para mais este hangout com um tema bastante interessante, né? Cavaleiros do Apocalipse. Então vamos ver. Os 4 cavaleiros são personagens descritos na terceira visão profética do apóstolo João de revelação do Apocalipse. A palavra Apocalipse, etimologicamente no grego, significa